dar mais um vídeo aqui na TV para vocês, ou YouTube, maneira como você quiser interpretar. Gostaria de trazer hoje um tema bem interessante quando se trata de ter uma vida de paz, para que possamos nos sentir em paz, para que possamos ter uma vida em paz, para que possamos também nos liberar enquanto pessoa, para que possamos ter mais saúde física, saúde mental. Eu gostaria de falar a respeito do perdão, o quanto é necessário nós perdoarmos as pessoas nas quais nós temos alguma questão, alguma pendência. Então, o tema da mensagem de hoje aqui para vocês é a necessidade de limpar a alma, limpar o corpo, limpar o espírito. E a palavra de Deus, ela nos lembra que Deus, Ele só nos perdoa se nós perdoamos a quem nos feriu. Veja só o que diz no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Diz assim: procurem ajuda a Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Isso aqui é uma lembrança para que nós possamos refletir se as nossas ações, os nossos comportamentos, eles estão de fato agradando ou não a Deus. Então, essa é a primeira coisa assim que nós devemos fazer uma reflexão, é de que será que a forma como eu tenho vivido agrada a Deus? Será que a forma como eu tenho me comportado agrada de fato a Deus? Porque é Ele a primeira pessoa na qual eu tenho que pedir perdão. Antes mesmo de perdoar o próximo, perdoar as pessoas que estão em nossa volta, nós temos que buscar entender de fato como está a nossa vida, a forma como nós estamos nos comportando, a forma como nós estamos agindo, e então pedir perdão a Deus. Eu separei aqui na minha Bíblia alguns nomes bíblicos que são exemplos de como Deus nos perdoa e de como nós devemos perdoar as pessoas. Eu gostaria de trazer a primeira reflexão sobre isso no livro de João, capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Diz assim: Deus é a nossa luz. Toda a luz que nós recebemos e que nós espalhamos para as pessoas em nossa volta a respeito de como ser, de como devemos nos comportar, de como devemos ter uma vida diante dos olhos de Deus, ela vem de Deus. Deus é a própria luz. Veja só o que diz. 1 João do 5 ao 10. A mensagem de Cristo nos deu é de que anunciamos a vocês esta: Deus é a luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivermos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando. E não há verdade em nós daí. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa
e fará o que é correto. Então, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se fizermos e se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos com que Deus se passe por mentiroso e a sua mensagem não seja o que está em nós. Ou seja, se nós estamos mentindo, nós somos semelhança do nosso Criador, somos imagem e semelhança de Deus. Se estamos mentindo que nós não temos pecados, nós estamos então dizendo que Deus é mentiroso, sendo que na verdade não. Deus é a pura verdade. Deus, Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Então, olha que reflexão interessante. Se nos arrependermos, veja só, o apóstolo João, ele prova de uma forma clara que é necessário o arrependimento. Nos colocarmos diante de Deus e compreender que estamos pecando, que estamos fazendo coisas erradas diante aos olhos de Deus e que precisamos nos arrepender para que possamos receber o perdão dele. Muitas vezes estamos afastados dos nossos familiares, muitas vezes não conseguimos perdoar um amigo, muitas vezes teve uma pessoa que nós sentimos ódio, rancor e não conseguimos nos libertar disso. Muitas vezes estamos afastados dos nossos familiares, dos nossos maridos, esposas, parentes, pessoas que são de extrema importância nas nossas vidas, não conseguimos perdoar por algum motivo. E a palavra de Deus, ela nos lembra da importância do arrependimento do pecado e de voltar para os caminhos corretos dele. Eu gostaria também de trazer o que está escrito em 1 João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, que também traz uma reflexão sobre isso. Veja só. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Veja só, Jesus, ele nos leva até o Pai. E por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos a certeza de que o conhecemos e estamos com Ele. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece, os seus mandamentos é um baita do mentiroso. E não há verdade nessa pessoa. Porém, se obedecemos aos ensinamentos do Pai, de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter a certeza de que estamos vivendo unidos em Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver de verdade em Jesus Cristo, como Ele nos ensinou. Olha que lindo isso, gente. Então o perdão tem a ver com isso, sabe? É nós refletirmos os caminhos por onde nós andamos, as nossas ações, os nossos atos e nos arrependermos para que possamos ser perdoados por Deus e perdoar as outras pessoas. Eu gostaria também de trazer o que está escrito em Efésios. Mas antes de trazer o que está escrito em Efésios, eu gostaria de falar a forma bonita com que Davi, lendo aqui a Bíblia, tinha medo, o tanto que ele tinha medo de pecar contra Deus, o quanto ele tinha muito medo de pecar contra Deus. Por mais que Davi tenha errado muito, aqui se você ler o livro de 1 e 2 Reis e ler Salmos, você vai entender a história de Davi. E mesmo assim, Davi, quando errava, ele se arrependia muito rápido. Ele se arrependia muito rápido e se voltava para Deus.
Veja o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 32. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia todo, de dia e de noite. E o Senhor me castigou, ó Deus, e as minhas forças se acabaram. Como o sereno que seca o calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti. E tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis devem orar a ti. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo. Tu me livraste das aflições. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus, Ele me disse: eu te ensinarei o caminho por qual você deve caminhar. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como um cavalo ou como uma mula, que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas, para que me obedeçam. Os maus eles sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor Deus tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Olha que coisa linda. Davi ele nos lembra, nesse Salmo de número 32, a importância do arrependimento. Davi, ele quando errava, ele se prostrava diante de Deus, ele se humilhava, ele chorava, ele ficava realmente arrependido. E olha que ato bonito. Isso é mostrar o quanto ele se importa com Deus e o quanto ele ama Deus. Isso é lindo. No versículo de número... No capítulo de número 51 de Salmos também tem um outro capítulo inteiro que retrata a história de Davi quando pecava, o tanto que ele se arrependia e se voltava para Deus e não voltava mais a cometer aquele mesmo erro no qual ele pecou. Então, quando ele cometia algum erro que desagradava a Deus, no mesmo instante, ele se arrependia, pedia perdão a Deus e não voltava mais a pecar. Diz assim, ao regente do coro, escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que havia cometido. Olha só o que Davi levou diante de Deus. As palavras que ele levou diante de Deus, pedindo perdão a Deus. Por causa do seu amor a Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Somente contra ti pequei, somente contra ti, e fiz o que detesta. Tu tens razão quando me julgas e está certo quando me condena. De fato, tenho sido mau desde que nasci pecando. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Olha que lindo.
Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me enganado e me quebrado, eu sei que serei feliz de novo. Não olhe para os meus pecados, apague todas as minhas maldades, ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me a vontade nova e firme. Não me expulses da sua presença, nem me tires de mim o seu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de sempre ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti, Senhor. Olha que coisa linda, gente. Então, Davi nos ensina a importância do arrependimento para que Deus perdoe os nossos pecados e para que nós nos sentimos perdoados por Deus, para que possamos também perdoar todas as pessoas em nossa volta de uma maneira mais leve, em paz. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31, diz assim: abandonem toda amargura, todo o ódio e toda a raiva, nada de gritarias. Veja só, quando estamos caídos no pecado, quando estamos muitas vezes fazendo coisas que não agradam aos olhos de Deus, nós nos tornamos pessoas revoltadas, pessoas amarguradas, que gritam, que explodem, que falam coisas sem pensar, que saem fazendo coisas horríveis. E o quanto é importante buscarmos o Espírito de Santidade para que nos sentirmos leves. Então, estar em ambientes com pessoas alinhadas com a vontade de Deus nos traz essa paz, essa tranquilidade, esse entendimento. Isso também tem muita relação com perdoar, nos perdoar. Ai, eu me perdoo, eu estou me perdoando para que, então, eu renove o meu ambiente, as minhas companhias, as pessoas nas quais eu devo me relacionar de acordo com a vontade do Senhor. Mensagem de hoje, então, sobre perdão, é falar a forma como Deus nos perdoa, para que Ele nos renove de uma forma sobrenatural, através do Espírito Santo de Jesus Cristo. É assim que Ele faz nova todas as coisas, certo? Até o próximo vídeo.